Está começando mais uma edição do nosso programa. Hoje vamos falar sobre um tema que desperta muitas dúvidas, gera debates e tem impacto direto na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida de milhões de pessoas: a reposição hormonal masculina e feminina. Quando ela é realmente necessária? Quais são seus benefícios? Existem riscos? Como diferenciar a informação científica de mitos que circulam nas redes sociais? Para esclarecer essa e outras questões, recebemos hoje aqui um especialista que vai explicar de forma clara e acessível tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Fique conosco, participe e acompanhe esse importante bate-papo sobre saúde, longevidade e qualidade de vida. O programa está apenas começando. Aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, a TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais. Doutor Carlos, muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho comigo aqui. Motivo de alegria lhe receber. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Me senti muito honrado desde que eu recebi o convite. É uma honra estar aqui. Que bom. Espero que seja a primeira de várias, né? Em nome de Jesus. Meu amigo, nós vamos falar sobre essa questão da reposição hormonal masculina e feminina. Hoje é uma febre, né? As pessoas estão se cuidando mais, é isso? Exatamente. A gente vive hoje um novo tempo com relação à saúde, onde a saúde ela passou a ser um patrimônio, uma busca realmente de um status, né? Antigamente as pessoas tratavam saúde somente como tratar doença. Hoje a gente já vê muito mais as pessoas se preocupando em prevenir doenças, em alcançar uma longevidade, que é viver mais, mas com mais qualidade, que é um conceito que a gente chama de health span. Então, hoje a mentalidade mudou, o nível de consciência aumentou e a busca em ter realmente qualidade de vida e bem-estar já é bem maior do que antigamente. Nós enxergamos aí nesses dias, nesses últimos dias, a questão do uso de academia, da prática do esporte, assim, com muita intensidade, né? Com mais intensidade, assim, com muita frequência. Todos os tipos de esporte, inclusive as academias. Até eu já inventei de ir para academia, olha só, né? Já é um começo, né? Já é o começo. Seria pela busca, por exemplo, pela qualidade de vida, por uma saúde melhor? Quais as razões? A ciência ela tem avançado a cada dia com informações que são muito claras. Quem tem mais músculo vive mais, quem tem menos músculo vive menos, adoece menos, tem menos imunidade. Quem tem mais saúde hormonal acaba por viver melhor após os 40, 50 anos. Então essas informações, quando vão chegando no nível do consciente popular, naturalmente as pessoas já buscam se cuidar melhor, se matricular em uma academia, né? Musculação por si só é o esporte da longevidade. É o único esporte realmente que trabalha o ganho de massa muscular, que o músculo é um órgão extremamente anti-inflamatório. E isso faz com que controle os ataques oxidantes, então melhora o sono, a sensação de bem-estar, a regulação dos próprios hormônios. E de uma forma geral, as pessoas acabam naturalmente, quando buscam ajuda, já levam um familiar, um amigo, então vai criando uma corrente de cuidado. Eu tenho observado que as estatísticas mostram que as pessoas estão vivendo mais, né? Me lembro de um passado recente que uma pessoa com 50, 55, 60 anos de idade já era uma pessoa excessivamente idosa. Sim. Já assim, pronto, chegou no fim da vida, né? Exato. E hoje, uns 50 a mais, uns 60 a mais, ainda tem boas perspectivas de vidas ainda, né? Com certeza. As estratégias da medicina da longevidade, né, elas vão se renovando a cada dia. Surgiu uma molécula. Antigamente tinha o dito popular que uma taça de vinho, por exemplo, ajudava na saúde cardiovascular. Você já ouviu falar sobre isso? Demais. E existe uma substância chamada resveratrol, que hoje a gente consegue encapsulá-la
e tomar todos os dias pela manhã, fazendo proteção cardiovascular. E existem estudos até que mostram ação anticâncer. Então, a medicina da longevidade é uma realidade hoje. E aí faz com que as pessoas, mais facilmente do que antigamente, apesar dos ataques, né, que sofremos com agrotóxicos, muito processado, que não tem como fugir disso, né? Por mais que a gente evite, a gente ainda é vítima disso, mas as pessoas conseguem, com estratégias simples, alcançáveis, palpáveis no dia a dia, seja da classe A, B, C ou D, dá para alcançar uma longevidade maior com estratégias simples. Se exercitar é a mais simples dessa, né? Delas, de todas as estratégias que a gente tem disponível. Se exercitar é o arroz com feijão. É o arroz com É feijão. dormir bem, se hidratar bem, buscar fazer uma musculação, uma caminhada para melhorar a aptidão cardiovascular, cardiorrespiratória. E aí vai crescendo o nível de cuidado. Uma suplementação, uma correção hormonal, como a própria reposição, uma suplementação do sono quando necessário. E aí a gente vai conseguindo personalizar. Eu estive observando aí que você falou no sono, e o sono a nível mundial é um dos fatores mais, digamos assim, de cuidados, né? de qualidade de vida. Um grande marcador de saúde. É destaque, né? Sim. O sono, uma noite, uma boa noite de sono, Exato. Bons resultados, né? Influencia na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso matrimônio, no nosso humor no dia a dia, né? E recentemente, eu até publiquei nos meus stories, e eu sempre trago à superfície para as pessoas terem acesso à informação de qualidade. Teve um estudo recente no jornal JAMA, que é um dos principais jornais científicos do mundo, onde comparou-se um grupo de homens tendo uma jornada de 5 a 10 horas. Os de 10 horas tinham cerca de 15% maior a produção de testosterona matinal no dia seguinte. Quando reduziu a jornada de horas de 10 para 5, diminuiu a capacidade de produção em 15%. Isso equivale, Leite, a 1% ao ano. São 15 anos de queda hormonal antecipadas simplesmente porque diminuiu a qualidade do sono. E só se sente praticamente depois de 10, 15 anos. Exato. Né? Porque já sofremos essa queda natural. A partir dos 30, o homem já tem essa queda natural. Né? Não tem como fugir. E aí, fatores como obesidade, álcool, o sono ruim, estresse, má alimentação e por aí vai. Esses fatores eles vão potencializando cada vez mais e acelerando esse percentual anual de queda. Você falou aí em alguns pontos que chamam a atenção, porque quando nós, digamos assim, quando eu enxergo, não sou da saúde, mas eu enxergo, por exemplo, a prática do exercício, para termos uma boa qualidade de vida e um sono bom, não é simples partindo do princípio de que, hipoteticamente, eu tenha problemas psicológicos, problemas financeiros, problemas de relacionamento, uma série de problemas que a vida nos proporciona, e é natural. Então eu não consigo ter uma vida, digamos assim, uma boa noite de sono, que apesar de ser necessário, eu pratico exercício, mas eu não me canso suficiente, eu não me desgasto suficiente porque o psicológico me ajuda, ou seja, eu envolvo aí uma psicóloga, um profissional da psicologia, um da nutrição para me ensinar a me alimentar, um educador físico para eu... ajudar nos exercícios. E um profissional de saúde para me acompanhar de forma mais ampla, ou seja, não é simples, não é simples. Mas tudo isso impacta, de certa forma, na questão do serviço público, na questão de ser um problema de saúde pública. Sim, né? Com certeza. Porque quando a gente faz a cadeia, aí vai lá, as pessoas mais idosas dão mais trabalho para o serviço público. Vamos aí, não estou questionando aqui os problemas de saúde, mas eu digo que dá mais trabalho, é um gasto maior para o serviço público. Então, quando a gente analisa todo o contexto, que tem que ser analisado de certa forma, é fácil solucionar dependendo do querer, do desejo, da vontade de cada um, né? Você tocou num ponto muito importante e é uma coisa que muito pouca gente fala.
A gente não tem políticas públicas voltadas, por exemplo, para a terapia da obesidade, que é uma doença, é uma pandemia mundial, né? Tem uma estatística que até 2032, para cada 5 brasileiros, 4 terão problema com sobrepeso ou obesidade. Diga-se passagem, isso é coisa lá do primeiro mundo, lá. Né? Exatamente. Então, medicações de alto custo que hoje a gente tem, como a Ozempic, a Wegovy, a Mounjaro, não são todas as pessoas que conseguem acessar uma terapia eficiente como ela. E a gente vive essa nova era, por exemplo, na obesidade. E me espanta a gente ainda não ver políticas públicas voltadas para a obesidade. Mas eu falo políticas públicas de forma eficiente. Sim, porque não basta botar uma academia numa praça e querer que o pessoal vá lá. Não vai adiantar. Não vai. Então, realmente tem que ser uma política pública eficiente, voltada realmente para gerar resultado para a população. E é um ponto muito importante, é algo bem delicado de ser falado. E é muito pouco falado, digo-se de passagem. Pois é necessário se ater mais a esses temas para que a gente possa chegar lá, que de grão em grão a galinha enche o papo, Exatamente. né? É assim que mamãe me ensinou, né? Então, é o trabalhinho de formiguinha. De formiguinha. Mas que precisa ser feito, né? Com certeza. Obesidade, porque o nosso tema envolve, mas tantas outras, né? Eu acho, por exemplo, eu enxergo por exemplo, a linha cancerígena em ordem crescente, desordenadamente, e eu não vejo políticas públicas para combater isso. Sim. Se tem, eu não escuto, né? Então, assim, mas vem crescendo de forma exorbitante, né? De forma exagerada. Então, isso precisa ser combatido. Diga-se de passagem que, analisando, o custo é muito inferior num futuro próximo. Mas eu acho que é advindo da educação, né, doutor? Porque educação lá na base, a criança sempre diz, a tia falou que é assim, a tia falou que é assim, e a mãe e o pai é segundo plano. Mas eu te ensinei isso, mas foi a tia que falou. Né? Eu acho que se isso for implantado nas crianças de hoje, daqui a 10, 15 anos, nós teremos... Nos Estados Unidos é uma realidade. A gente vê nas escolas já, né, as crianças de 8, 10 anos, em vez de estar fazendo ensaio de dança lá, estão praticando musculação, praticando vários esportes, natação, não à toa. Os Estados Unidos é uma grande potência mundial em Olimpíadas, e não é por acaso. A mesma coisa vem acontecendo com a China e com outros países. Então é cultura. Eu acho que melhor, a palavra que define melhor é cultura. Não é nem tanto a educação, é a cultura do país. E isso está mudando, graças a Deus. Advinda da educação, né? Isso está mudando, graças a Deus, pouco a pouco. Né? Muita gente investindo no ramo da saúde, né? A gente tendo cada vez mais profissionais qualificados, né, na nutrição, na medicina esportiva, na nutrologia, para que a gente consiga oferecer para a população geral uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde, aumentando, de um modo geral, o IDH, né, a perspectiva de vida, então, a própria expectativa de vida do nosso brasileiro. E considerando, como o senhor citou, que o índice de obesidade, que nos próximos anos aí consta-se que para cada 5, 4 serão considerados obesos, não é isso? Sim. Mas nós não estamos praticando mais exercício, nós estamos tendo mais cuidado da população de um modo geral. Não há um conflito de informação nesse sentido, não? Pois é. Esse aí é um grande paradoxo, porque a maioria das pessoas, ao mesmo tempo que existem mais vias e alternativas para cuidados de saúde, optam sempre no dia a dia por más escolhas. Então, cada vez mais as pessoas se alimentam mal. Cada vez mais as pessoas têm menos tempo para se exercitar. Cada vez mais as pessoas escolhem o horário do sono, não é aquela rotina saudável. Então, apesar de termos mais armas, termos mais caminhos, acaba que, de um modo muito paradoxal, tem ficado mais difícil para as pessoas. Pelo uso indiscriminado de medicações, a gente sabe que o tráfico de medicações, o contrabando, né, de Mounjaro, até de medicações que estão em estudo ainda, como a retatrutida, faz com que essa população que busca essa ajuda, esse resultado, sofra danos, ausência de resultado. Então, cada vez mais fácil, mas o resultado ele mostra o contrário. E passa muito pela indústria alimentícia, a estratégia da indústria alimentícia. Sim. Cada vez mais a gente... O marketing ajuda e eles entram, né? Exato.
Exato. Então, a gente não tem mais o chocolate. É sabor chocolate. A gente não tem mais a calabresa. É sabor calabresa. A gente não tem mais um hambúrguer de carne. É sabor carne. Então, a gente, quando vai olhar ali o rótulo da embalagem, a gente se assusta com o que tem por dentro. O tanto de coisa. Existem, por exemplo, 2 substâncias, que é a zeralenona e a azocarbonamida. São 2 fitoestrógenos que tem, às vezes, num pão. E faz com que altere o metabolismo da testosterona no homem, por exemplo. Então, são inimigos invisíveis, que apesar de um lado, a população está se exercitando mais, buscando dormir melhor, suplementar melhor. A alimentação ali que vai destruindo. No mesmo passo, do outro lado ali, tem estratégias que não estão sendo postas em prática, que acaba deteriorando a saúde. E uma das principais é o nível de estresse. Cada vez mais as pessoas têm menos tempo, incrível, né? Hoje, tudo é um clique de distância. Antigamente, todo mundo conseguia fazer tudo, quando não tinha tanta praticidade. Então, é o paradoxo do evoluir do tempo que a gente vai vivendo. Mais estratégias para emagrecimento e o índice de obesidade aumentando. Mais academias e o sedentarismo continua sendo uma doença que mata muita gente, mais do que doenças cardiovasculares. Então, é sempre esse paradoxo. E aí a gente vai tentando fazer o que a gente pode. Né? Gente, eu estou conversando aqui com o médico do esporte, Dr. Carlos Magno, aqui no programa Café com Leite, falando sobre reposição hormonal masculina, feminina, sobre a obesidade e muito mais. Doutor, vamos beber água? Por favor. O senhor aceita um cafezinho? Por favor. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, reposição hormonal, aqui com o nosso convidado, o médico especialista, médico do esporte, doutor Carlos Magno. Você fica ligado, ele vai continuar com a gente, é só o tempo do cafezinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência aqui pela TV Verde Vale, TV Café com Leite, TV Cariri e também pelas nossas plataformas digitais. Sempre com um bom profissional aqui, batendo aquele papo, aprendendo cada vez mais. E hoje, conhecendo um pouco sobre a reposição hormonal com o médico do esporte, Dr. Carlos Magno. Dr. Carlos, reposição hormonal, o senhor falou no bloco anterior nesse tema e nesse assunto, é um assunto que de certa forma vem preocupando. Eu como dito, sou alheio à saúde, mas Era, né? Era. Alheio quando eu digo no conhecimento, tá? Então, quando eu escuto muita gente falando sobre a questão da reposição hormonal. Isso vem impactando, ou isso ajuda, ou isso, digamos assim, é necessário numa sobrevida ou numa qualidade de vida das pessoas, seja ela masculina ou feminina? Sem dúvida. Né? Não só com relação à expectativa de vida, porque homens que têm andropausa, que é a menopausa do homem, que é quando a testosterona cai ali. O homem nunca quer saber, só quer saber da menopausa da mulher, né? Se eu perguntar... Andropausa para esse macharal, velho. Se eu perguntar, Leite, em um auditório com 50 casais, a população geral ali daquele auditório, quem é que conhece menopausa? Tudinho levanta a mão. Os 50. Todos. Agora, se eu perguntar da andropausa, muitas... levanta mais mulher a mão do que o próprio homem. Exatamente. Mais de 50% da população masculina. É porque o homem só vai no médico quando a mulher leva. Quando vai ver a próstata. Pronto. Não, e a metade, viu? A outra metade lá, vai puxado pela mulher ou pela filha. Bem puxado, às vezes pode, né? Mas essa questão da andropausa e da menopausa, quando tratadas, aumenta muito, não só a expectativa de vida, mas a qualidade de vida. Mas você falou em tratadas, isso é um termo de extrema relevância, porque é uma necessidade, é um tratamento, é um cuidado preventivo. Veja só as vertentes, né? Exato.
Quando a gente fala de andropausa e menopausa, são patologias relacionadas desculpa, mas eu quis me referenciar à reposição hormonal, né? Sim. Aí a andropausa e menopausa, pois não. Isso. O diagnóstico se chama andropausa e menopausa. Certo. Tá? E aí o tratamento é reposição hormonal masculina e feminina. Certo. Então, quando a gente fala de andropausa e menopausa, é uma consequência inevitável do passar do tempo. Sim. Vai surgir no homem a andropausa, não tem como fugir, e vai surgir a menopausa em toda mulher. É uma consequência inevitável. O que é que a gente faz diante de uma situação como essa? A menopausa a gente sabe, né? Quem tem por perto uma mulher, uma mãe, um familiar que tem menopausa, a gente sabe o quão grave é o quadro clínico. O quanto é afetada a vida dessa mulher em todos os aspectos. Social, ocorre isolamento social, sintomas depressivos, adinamia. Fisicamente, engorda mais, perde mais massa muscular. A saúde óssea favorece o surgimento de osteopenia e osteoporose. Então, são várias as consequências. O sono perde totalmente a qualidade. No homem é um pouco mais brando, mas ainda afeta o libido, né? A saúde sexual, a disposição física para trabalhar, que o homem é aquele trabalhador forte, né? Então, acaba que se fadiga mais, o cochilinho depois do almoço se torna algo frequente, a dependência de bebidas estimulantes, o café. Então, vai surgindo ao longo do tempo. Quem não estiver atento ao que está acontecendo, que é a andropausa e a menopausa, vai acabar sofrendo grandes consequências e impacta diretamente na quantidade de anos pela frente e como vão ser vividos esses anos. Então, quando se fala de tratamento de reposição hormonal, impacta diretamente o quanto você vai viver e como você vai viver. E quem repõe com indicação, porque é algo delicado, não é simplesmente olhar no homem a testosterona e injetar um hormônio em qualquer lugar. Não é simplesmente a mulher chegar e dizer, estou com sintomas da menopausa, e simplesmente iniciar qualquer reposição hormonal. Exige estratégia, análise clínica, por exemplo. Na mulher, tem que se fazer mamografia e ultrassom mamária. Tem que fazer ultrassom ginecológica para a gente avaliar útero, anexos, como ovário. Tem que avaliar se tem mioma, se não tem. Tem que avaliar o risco de uma lesão cancerígena. Não se pode, por exemplo, iniciar uma reposição com uma lesão cancerígena desconhecida ali. E no momento ali acontece o diagnóstico. Tem que avaliar risco cardiovascular, tem janela terapêutica, tem dose, tem frequência, tem vias. Então é muito mais complexo do que só iniciar ou não iniciar. Então é muito importante. Mas quem tem indicação, busque fazer, porque faz total diferença em como você vai viver, na qualidade. Não adianta uma mulher A se basear na mulher B. Não. É perigoso. Demais. Hoje eu estava comentando isso nos meus stories. A medicina hoje é a medicina de precisão. Antigamente, onde a gente via aquele Ctrl-C, Ctrl-V, como quem chega na emergência e tá um monte de criança com gastroenterite, com diarreia. Então, é probiótico, antibiótico, então é uma receita só para todo mundo. Hoje a gente não vive mais essa época. A gente vive uma era onde a medicina é 100% personalizada. Curiosamente, hoje eu recebi mais cedo no meu consultório um casal de pacientes que os dois buscavam o mesmo objetivo: saúde hormonal e emagrecimento. E o tratamento foi completamente diferente, porque são dois corpos diferentes, dois metabolismos diferentes, dois corpos com problemas de saúde completamente diferentes. Então, quando a gente avalia de forma personalizada, respeitando a individualidade biológica do nosso paciente, aí a gente consegue resultados excelentes. Isso, falei, mulher A, mulher B, mas não exclui os homens, né? Não exclui. Isso aí vale para homem e para mulher. E a andropausa, na mesma linha, ela vai chegar. Vai chegar, inevitável. E vai causar os problemas que a mesma impacta. Mas aí vem a questão. Eu posso adiá-la? Tem. Existem estratégias para adiar a andropausa. Inclusive, não é raro, vez ou outra... Quando eu devo começar? Porque eu só vou no médico. Por que eu vou procurar um médico? Por que eu vou procurar um advogado? Por que eu vou procurar um contador? Existe um questionário, Leite, que se chama o questionário ADAM.
Ele você pode colocar no Google que vai aparecer lá e você pode você mesmo responder esse questionário. De acordo com o que vai se pontuando esse questionário, a gente tem uma sensibilidade maior. É um questionário que não é específico, ele não serve para diagnóstico, mas serve para avaliação clínica. E você pode aí ver no Google e ver como é que está a sua saúde hormonal de um aspecto geral. De acordo com o que vai se pontuando, então, pontos importantes, né, que chamam a atenção que possivelmente o homem possa estar com uma queda hormonal ali vigente no seu organismo. Perda das ereções matinais espontâneas. Então, aquela ereção matinal que aparecia todo dia antigamente já não é mais frequente. A necessidade, por exemplo, de uso de algum estimulante para ter uma boa ereção na relação sexual. Indisposição física. Engordou mais fácil, está mais difícil manter o peso. A barriguinha começou a crescer, uma barriga que nunca teve, agora depois dos 40 começou a surgir mais fácil. Começou a surgir, né? Exato. Aí vem perda de foco, prejuízo à memória, indisposição no trabalho, cochilo depois do almoço. Então vão aparecendo sinais. Eu não gostei desse cochilo depois do almoço, não, que eu gosto de me deitar. Olha aí, já me chamando a atenção, né? Eu gosto de eu não durmo, mas eu boto o travesseiro ali. Se deixar, né? Não, mas aí fica, sabe? Tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, levanta. Aí vai. Mas é uma questão de 10, 15 minutos, mas quero. São sinais. São sinais, né? São sinais. Doutor, e se tem uma coisa que impacta no homem, é a questão da ereção, é a questão da sexualidade, isso é natural. Exatamente. Né? Não só no homem, Leite, na mulher também. Mas em por especial, que pareça. Assim, mas a mulher se prevê, mulher com 10 anos a mãe já leva. Pro ginecologista. É. Mas por incrível que pareça, se eu atender 10 casais e eu perguntar sobre saúde sexual do casal, quem se queixa mais é a mulher. O homem, ele não se queixa. Mesmo afetado, ele esconde. Muitas das vezes. Me esconde. Muitas das vezes. Não aceita. Porque ele não aceita, né? Porque vai ferir a masculinidade na cabeça dele, né? Sim. Só que ele vai aceitando aqueles danos e é pior para a saúde do homem. Não vai cuidar, é pior, né? Exato. Porque, como você perguntou, tem como adiar essa andropausa? Tem. Eu tenho pacientes com 50 anos que têm 800 de testosterona. Né? O mínimo saudável ali que a gente tem ali é de 600 para cima. A gente consegue manter uma boa saúde cardiovascular, um bom nível de energia, disposição, força, etc. Mas o que é que você vem fazendo? E a testosterona não faz, não tem relação exclusivamente com a questão sexual, né? Não, de jeito nenhum. Testosterona é o hormônio central do funcionamento do nosso corpo. É o principal hormônio sexual do homem, então regula tudo. Por isso que no questionário ADA envolve saúde emocional, saúde física, saúde sexual, composição corporal. Então é uma série de coisas que, ao reequilibrarmos o nível de testosterona no homem que tem deficiência através da reposição, muda completamente a qualidade de vida, o corpo do paciente, o dormir do paciente, a rotina, o trabalho, o desempenho, o foco, enfim, né? Então, voltando só ao ponto de adiar a andropausa. Tem como adiar? Tem. Só é desde os 30, que é quando começa oficialmente a nossa queda natural da produção de testosterona, a gente buscar se exercitar, a gente buscar dormir melhor, se hidratar, suplementar, trabalhar de forma preventiva. Hoje a medicina que mais gera resultado é a medicina preventiva. A medicina de apagar incêndio, de emergência, de reagir a uma situação quando ela já está instalada, essa não gera saúde. Ela controla e trata a doença. A que gera saúde é a medicina preventiva. E é assim que a gente tem que se comportar, prevenindo problemas futuros. Muito bem. E a mulher faz isso, né? É impressionante. É impressionante como a mulher já busca todos esses naturalmente, cuidados, né? Exatamente. Por isso que infarta menos, por isso que morre menos. Morre menos, E homem só na porrada, só vai à força. É impressionante. Sempre deixa para amanhã. Sempre. Exato. Depois eu vou. Outra hora eu vou. É como o próprio exame de próstata, tem sempre o... Não, deixa para depois. Não, eu vou. Não, vamos fazer aqui um PSA. Vamos só fazer um exame de imagem. Vamos fazer isso. Ou seja, protelando Exato. algo que você não vai escapar. Exato. Muitas vezes por medo.
Eu já escutei de paciente, não vou fazer exame, que se eu fizer vai dar alguma coisa. Eu digo, e adianta de quê? Ora, Adianta de quê? pois é. É melhor você saber do problema e buscar a solução do que conviver com o problema sem saber que ele existe e sofrer os danos. E diga-se que muitas passagem, vezes, silencioso, né? E muitas vezes um dano que pode ser irreversível, né? Tá certo. Doutor, mas quando deve começar a iniciar o uso da reposição hormonal? Quando eu começar a detectar quando esses indicadores... Isso. Através dos sinais clínicos, o homem deve buscar imediatamente a ajuda de um profissional especializado. Sim, eu ia te perguntar isso. E essa busca pela reposição hormonal espontânea? Eu vou ali na farmácia e compro? Ou eu vou ali e pego... Alguém me disse que... A internet, né, me diz que é melhor eu comprar isso e isso, eu vou comprar, ou procurar um profissional de saúde? Sem dúvida, sempre buscar o profissional de saúde, Leite. Porque testosterona, primeiro, é uma medicação que não se compra sem receita. Tem que ter prescrição médica, obrigatoriamente. E são muitas as possibilidades. Tem tipos de testosterona em gel, tem a via de inoculação intramuscular, que pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser bimestral, até mesmo trimestral, dependendo de cada paciente. E tem hoje a via dos implantes hormonais, que é um avanço que existe já desde 1970, 40, já tem registros muito antigos dos implantes, só que desde os anos 2000 evoluiu muito a medicina, a farmacologia, com relação aos implantes. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer um procedimento e ter, às vezes, até 8 meses, 7, 8 meses de tratamento com um único procedimento, evitando aquelas aplicações de injeção recorrente. E com relação à reposição em si, ela sempre tem que ser com diagnóstico. O que é que baseia o diagnóstico? O clínico, como o paciente está, os sintomas, como está afetando a vida dele, e o laboratorial, que, por regra, tem que ser pelo menos 2 dosagens, né? E os níveis médios para diagnóstico em diretrizes e documentos de associações mundo afora, né, que são várias. Tem a Endocrine Society nos Estados Unidos, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, são várias referências. Mas, em um resumo, se a gente fosse fazer um ponto médio de corte, seria de 350 para baixo. De 350 para baixo, é provável que o homem tenha problema de hipogonadismo. Por que é provável? Porque, às vezes, pode ser um fator secundário. Então, tem que ser avaliado caso a caso. Mas, na maioria das vezes, né, a gente não se prende também 100% ao número. Porque, muitas vezes, a gente vai deixar de tratar um paciente por conta de um número, sendo que clinicamente ele está completamente sintomático e deteriorado. Eu costumo dar o exemplo para alguns pacientes como um pneu furado. O homem, quando passa dos 40, ele é um pneu furado. Até quando esse pneu aguenta rodar? Não sei. Já está sintomático, já tem ali prole definida, não tem preocupação com fertilidade, já tem ali cuidados ali para serem iniciados. Será que vale a pena aguardar 5 anos? Cada ano que passa, aparecendo mais sintomas, perdendo mais qualidade de vida. Criando mais bucho no pneu? Para só quando realmente estiver colapsado, buscar ajuda? Não. Então, muitas vezes a gente age até de forma antecipada, né? Isso tem que ser realmente bem esclarecido para o paciente, né? E quando há o diagnóstico de deficiência androgênica relacionada ao envelhecimento masculino, o tratamento ele tem que ser indicado e tem que ser mantido de forma contínua. Até quando? Até quando fizer sentido para o paciente e até quando não existir contraindicação. Então, se chegar um paciente com 50 anos com deficiência hormonal, não tem contraindicação, vamos iniciar. Chega um paciente com 90 anos, tem indicação, não tem contraindicação, pode iniciar. Até o último dia de vida. A mesma coisa já não acontece com a mulher. A mulher que busca reposição hormonal, existe uma janela terapêutica de 10 anos após o início da menopausa, que, por critério, é quando ocorre 1 ano sem menstruação. Doutor, no próximo bloco eu quero saber sobre as mulheres.
Combinado. Deixa eu lhe oferecer mais um cafezinho. Tá ótimo. Ele é direto, ele é objetivo, ele estuda muito o tema. Estou conversando com o médico do esporte, doutor Carlos Magno, aqui no programa Café com Leite. Vou preparar aquele cafezinho delicioso para ele. Doutor, vamos beber mais água? Vamos. Por favor. E mais um cafezinho, né? Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre reposição hormonal? Você fica ligado, próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje aprendendo aqui, tendo aulas sobre reposição hormonal com o médico do esporte, doutor Carlos Magno Alencar, brilhantando o nosso programa. Então, doutor Carlos, finalzinho do último bloco. Peraí, vamos falar das mulheres no próximo bloco. Nas mulheres, nós não falamos das mulheres, né? Nós falamos nas mulheres maravilhosas, né? Exatamente. Que nos puxa não, que eu não sei se ele puxa, mas puxa todos os homens para ir no médico. Diga uma coisa, e na questão, a mulher se previne mais, a mulher se cuida mais, a menopausa não tem jeito, ela vai vir. A reposição hormonal, inclusive, também no homem, é claro, ela é ad eterna até o final da vida ou ela tem tempo? Ela tem um tempo na mulher. Na mulher não gostei desse da mulher, e do homem tem não? Do homem não. Vai até o final? É. Vai morrer com ela? Na mulher, o que é que acontece, Leite? É comum que a mulher que, inclusive, não faça o tratamento da menopausa, com o passar dos anos, ela supere os sintomas. Não os danos. Os danos se instalam. É a osteoporose, é a perda da massa muscular, muitas vezes gerando sarcopenia. Pela falta do hormônio. Tanto pelo subir, pelo elevar do FSH, que é um hormônio que vem lá da nossa hipófise, como pelo cair, pelo declínio do estradiol, que é um hormônio que é produzido a partir da testosterona no ovário da mulher. E é aí que se instala o climatério e a menopausa. É importante ensinar para o pessoal, até para as mulheres que estão nos acompanhando, a diferença entre climatério e menopausa. Menopausa é uma data. Assim como existe a menarca, que é a primeira menstruação, a menopausa é uma data. É quando se completa um ano da última menstruação. Já climatério é realmente a época que a mulher vive do declínio hormonal, que gera todos os sintomas. Então, quando a mulher está nessa época, tendo indicação, inicia-se a reposição. Tem suas particularidades, como, por exemplo, tem útero, é de um jeito. Não tem útero, já não precisa associar, por exemplo, o hormônio progesterona. Como é que tá os sintomas? É mais relacionados a quê? Por vezes, ainda pode ser associado até mesmo à própria testosterona. Muitas mulheres não sabem, mas a testosterona é o hormônio mais produzido no corpo da mulher. Quando a gente olha os exames laboratoriais de uma mulher que não faz nenhum tipo de terapia hormonal, seja anticoncepcional ou qualquer coisa do tipo, e vemos nas mesmas unidades de medida a testosterona e o estradiol, acaba que a gente vê a testosterona 10 vezes maior do que o estradiol. Então, é uma curiosidade sobre a saúde hormonal feminina. Então, a testosterona também é importante para a mulher, para o vigor físico, para a memória, para a disposição, para o libido, entre outras coisas. E a mulher, quando inicia, ela pode ter uma janela terapêutica que cursa ali 10 anos. Quando a mulher busca auxílio e terapia de reposição hormonal já passado esses 10 anos, tem que se avaliar o risco e o benefício, porque o efeito terapêutico é menos, vamos dizer assim, visível, é menos perceptível do que quando se faz nos 10 primeiros anos após o início da menopausa. Comenta-se algumas, eu já ouvi mulheres comentando, não fez reposição hormonal, está correndo risco de câncer ou coisa dessa natureza. Eu já ouvi essa conversa. Sim. E outras que fazem reposição e correm também risco, tem sentido isso? São mitos. A reposição hormonal ela não causa câncer.
Agora, a ausência da reposição, de modo indireto, causa. Vamos fazer um raciocínio e você vai entender o pensamento. Quem é mais comum ter infarto, AVC ou até mesmo o câncer, que é tipicamente uma doença que surge em ambiente de desordem metabólica? Certo. Não é certo isso? Sim. É mais comum uma pessoa saudável ter câncer ou uma pessoa cheia de doenças, obesidade, sedentária? O caos, né? O câncer habita no caos. É muito difícil e geralmente tem uma força genética muito grande quando surge uma pessoa saudável. Então, é geralmente a consequência de um ambiente desfavorável de saúde. Então, quem é mais comum ter uma rotina de vida mais depreciada, vamos dizer assim? Um homem que faz reposição, que vai para academia, que se cuida, que tem disposição, que tem um corpo legal, que não tem obesidade, que não toma remédio para pressão nem diabetes. A mesma coisa a mulher, que se exercita, que chegou nos 40 anos e tem energia, tem saúde mental para se exercitar, socializar. Quem é que tem mais probabilidade de ter o câncer? É lógico, né? Isso aí quem não se cuida. Quem não se cuida. Quem está com obesidade. Uma característica da obesidade, falando, né, que todos esses assuntos eles estão muito envolvidos. Sim. A obesidade é um fator de risco para câncer na mulher, como endométrio, por exemplo, maior do que o tabagismo. E quem é que é mais obeso? A mulher que faz a reposição hormonal ou a mulher que não faz reposição hormonal? Então, entende porque indiretamente quem não faz reposição tem mais chance de ter câncer? É uma linha indireta. A reposição hormonal, nesse caso, no exemplo aí, na mulher, por exemplo, ela terá uma qualidade de vida, doravante, ou ela terá, digamos, ou é para digamos assim, um restabelecimento do seu organismo para ter uma vida normal, digamos assim. Qual é o sentido, na verdade, mais profundo da questão da reposição hormonal? Primeiro, proteção cardiovascular. Segundo, prevenção de doenças crônicas. Terceiro, qualidade de vida, bem-estar. Saúde capilar, que é muito importante para a mulher que perde o cabelo, meu filho, pode ter certeza que ela vai estar sofrendo muito. Sim. A mulher que engorda, vai embora a vaidade, perde o prazer de se cuidar, de se arrumar. Eu vi, por exemplo, minha mãe, né? Minha mãe foi a minha primeira e a minha principal paciente de reposição hormonal. Eu faço, inclusive, via implantes nela, pela comodidade do procedimento, pela duração, entre outras coisas. Mas eu vi minha mãe viver o fundo do poço na vida dela na menopausa. Ela foi esterectomizada, foi retirado o útero, foi retirado ainda os ovários e não foi feita nenhuma reposição. Eu vi minha mãe tomando antidepressivos, sem nenhuma melhora clínica, tomando Rivotril para dormir e mesmo assim não conseguia ter nenhuma qualidade de vida. A ponto de pegar o pijama cirúrgico meu ou do meu irmão mais velho, que também é médico, e passar um dia todo dentro de um quarto escuro. Sem vida, sem interação social, cheia de dores articulares, né? Engordando, chegou a pesar mais de 90 quilos. Então, completamente deteriorada. A partir de quê? De uma queda hormonal. Que, pasme, é muito confundida simplesmente só com uma ansiedade e uma depressão. Inclusive, tem um estudo que provou que o maior erro diagnóstico, Leite, nas mulheres após os 40 anos, devido ao surgimento da queda hormonal e da menopausa, do climatério, é a ansiedade e depressão. Quando, na verdade, o que deveria estar sendo tratado era a saúde hormonal. Então, quantas mulheres não podem estar assistindo esse programa agora que tomam uma sertralina, um antidepressivo... Quando deveria estar fazendo a reposição. A reposição hormonal. E a aplicação da reposição hormonal ocasiona alguma coisa, digamos assim, não estou sabendo te perguntar, mas algum impedimento para a mulher ou para o homem, se for o caso, digamos assim, de... Corta aí, que eu estou tentando lembrar da palavra e não sei. Contraindicação? Eu quero saber assim, em ela tomando... eu perguntei, ela tomando, ela tem uma boa qualidade de vida, ela é para ela mesma. E ela tomando, tem algo... Efeito colateral.
Pronto. Efeito colateral, sim. Pronto. Então, e eu queria aproveitar e dar uma tossidinha também. Aqui mesmo, né? Isso. Doutor Carlos, então, mas a mulher fazendo a reposição hormonal, existe algum efeito colateral, por exemplo? Pode existir, Leite. E é por isso que eu falei naquele momento inicial, quando a gente começou, acho que no bloco passado, sobre a primeira atitude que deve ser tomada, que é buscar o profissional capacitado para tal. Porque não é todo mundo que domina. Então tem que saber qual a dose, porque senão gera malefício. Tem que saber a posologia, a via de administração, por exemplo, muda. Exemplo, o senhor, vamos supor que a gente vai iniciar a reposição no senhor. O senhor tem um neto que vê ele praticamente todos os dias, um netinho que o senhor pega no braço, abraça, etc. A via de reposição transdérmica já não é uma boa escolha, porque se eu passo um gel na sua pele e você tem contato, vamos ainda aumentar o risco, uma netinha, eu posso virilizar essa criança. Teve um caso na Suécia, ano passado, de um pai que fazia reposição, aplicava aqui no tórax e de tanto abraçar a filha, virilizou a própria filha. Então tem a questão de via de administração, dose, posologia, ajustes que são necessários por vezes durante o decorrer do tratamento. Então a primeira coisa que tem que se buscar é um profissional capacitado, porque senão hormônio é sal, pouco dá problema, demais também dá problema. Então, o hormônio na dose certa, ele só traz benefícios, não isentando 100% o risco de colaterais. Por exemplo, é muito comum em mulheres que fazem uso de hormônios sem acompanhamento, fazerem uso de hormônios derivados da testosterona. Às vezes é até mais comum na academia. E é muito comum virilização, como aumento da pelificação, a alteração da voz, né, o engrossamento da voz. Então, pode ocorrer. Nenhum hormônio ele está isento de colateral. Por exemplo, o estradiol, que é um dos principais hormônios. Eu queria fazer uma observação, já que você me respondeu aí, doutor. Essa questão da criança, né, da virilização. Em havendo, por exemplo, essa aplicação, como é que chama na pele? Transdérmica. Isso não pode ocasionar, por exemplo, eu estou imaginando aqui num relacionamento, tá, conjugal, uma virilização da esposa. Da esposa ou do esposo, né? Pode acontecer isso. Da mesma forma, a mulher que passa o estradiol, que é o hormônio feminino, entre aspas, pode alterar o perfil hormonal do homem em contato, porque ele está sendo reposto um hormônio que não deveria estar sendo reposto. Então, vai mexer com a fisiologia hormonal. De um modo geral, Leite, a via transdérmica é muito pouco utilizada hoje em dia. Então, a gente dá preferência realmente na mulher para os implantes, né? E aqui pode virilizar somente essa transdérmica, porque está na pele, né? Por conta do tipo de hormônio. Sim. Então, tem mulheres, por exemplo, que sofrem de desejo sexual hipoativo, ou seja, o baixo libido, a perda do interesse sexual. Isso é patológico e é uma das principais indicações de reposição de testosterona na mulher. A via mais comumente utilizada é o gel. Então, se a mulher passa o gel de testosterona e tem contato só com o homem, tranquilo. Mas se tem contato com uma criança, alguma coisa, já não é interessante. Já o homem que passa testosterona pode virilizar a esposa. Então, é caso a caso. Tem que ser visto com muito detalhe. Eu acho até que se cuidar do esposo, tem que cuidar da esposa também. Com né? certeza. Tem que atentar para esses dois detalhes, Exato. até porque estão ali na faixa de idade, no mesmo nível, mais ou menos, é comum, né? E essa questão dos colaterais serve também para o homem. A testosterona tem que estar em um nível adequado. É muito importante diferenciar reposição, que é o paciente, do usuário de testosterona, que faz uso de testosterona para ficar mais forte, melhorar o físico, que é muito comum nas academias. Sim. O usuário, ele perde saúde ao fazer uma suplementação hormonal sem necessidade. O paciente que tem, né, níveis baixos de testosterona, ele tem a saúde prejudicada e a reposição melhora. E tem os níveis adequados, que é em torno ali de 900 a 1000 no homem. Doutor Carlos,
Rapaz, esse programa é maravilhoso, sabe? Esse tema, sabe? É verdade. E quando nós nos envolvemos nessa questão, já que foi provocada em detrimento da reposição hormonal, essa questão voltada mais para um foco da linha, digamos assim, sexual, né, mais íntima, isso provoca muito a atenção do nosso telespectador. Sim. Isso demonstra que fica aqui já aquele gostinho de que eu quero mais. Dr. Carlos Magno vai voltar aqui em breve, viu? Volto com eu preciso fazer o intervalozinho aqui, doutor, rapidinho. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta logo. Tá ótimo. E você, fique ligado. Nosso intervalo, você já sabe, é só o tempo daquele cafezinho. Eu volto já. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, na companhia de Dr. Carlos Magno, mas agora, doutor, chegamos ao final, gostaria demais de continuar esse assunto, esse nosso bate-papo, mas o tempo urge, eu tenho que... A produção fica para, mas... Como dito, ficou o gostinho do quero mais, esses assuntos são assuntos provocantes. Sim. E, acima de tudo, a população precisa de informação. Com certeza. De qualidade. De qualidade. Então, eu quero te agradecer por esse momento aqui e você será sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço demais a oportunidade de estar trazendo temas que são tão relevantes para a sociedade como um todo, né? E já fico à disposição para um segundo ou terceiro. Quantos você me solicitar, estarei à disposição. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da companhia. E eu quero começar aqui mandando um abraço muito especial para a dona Aparecida, a exemplo aqui que o doutor citou, né? Que cuida muito bem da senhora, né? E do seu irmão também, né? Como é o nome dele? Meu irmão mais velho é o Neto. Na companhia do seu irmão que cuida dela, é assim? E tem um mais novo que também está se formando em medicina, Olha aí, o Vinícius. O Vinícius também, né? Que bom. Então, dona Aparecida e seu Júnior, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência, parabéns pelos filhos, em especial aqui pelo Dr. Carlos, e da sua esposa também que está nos acompanhando, como é o nome dela? Zulene. Ah, dona Zulene, mãe da Luninha. Da Luninha, que está aniversariando hoje, né? Exatamente. Luninha, 10 anos, parabéns, Deus te abençoe, muitos anos de vida, tá? Que Deus te abençoe, cuida bem do papai e da mamãe, tá? Um beijo para você. Mandar um abraço aqui para Damião, lá em Barro. Damião, empresário lá em Barro, que assiste o programa, me liga sempre. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Seu Jorge, na cidade de Jardim, também. Inclusive, tem um prefeito lá, é Lisiário, não sei se ele ainda está prefeito, mas ele acompanha o programa Café com Leite, ligou para mim. Muito obrigado, o ex-prefeito. É ex-prefeito. O prefeito recentemente foi cassado, eu estou sabendo aí. Dona Luísa, no Belmonte, lá no Crato. Dona Terezinha, no Conviver. Seu Ananias e Dona Glória, no bairro Tiradentes. Soares, meu irmão, sempre assiste e manda as fotos do programa. Soares, obrigado aí pelo carinho. Vicente e Verônica também, meus irmãos que assistem o programa. Dona Hermes, na rua Epitácio Pessoa, filha de Socorro, que assiste o programa Café com Leite. Nos acompanhe também nas redes sociais, P Café com Leite e TV Café com Leite, leite com 2T, coloca aí nos caracteres. Gente, muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência. De segunda a sexta-feira, nosso programa é regional, aos domingos na TV Café com Leite, canal 16.1, através da TV Meio Norte. Nós estamos a nível nacional todos os domingos às 22 horas. Em nome da produção que faz com que eu chegue até você com os meus convidados, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Então, até lá.